Boa noite. É uma alegria poder estar aqui mais uma vez na casa de Deus, para poder compartilhar a palavra com vocês. Que bom que você também tomou a decisão de estar aqui. E eu tenho certeza que o teu coração aí já está aquecido com esses louvores tão lindos. Com certeza quando a gente tira tempo para adorar a Deus, a gente sempre sai ganhando. A gente sempre sai com o nosso coração aquecido. Seja bem-vindo à casa de Deus. Você também que está nos assistindo, a gente sempre tem muitas pessoas ali do outro lado da tela acompanhando o nosso culto via internet. Então também seja muito bem-vindo para esse culto, para esse momento em que a gente vai estudar aqui a palavra de Deus. Eu estou um pouco curioso, eu sei que hoje teve muitas programações aqui na igreja. A gente estava tendo ali o curso de culinária. Nós também tivemos aqui no terceiro piso um encontro do Ministério Amor Exigente, onde teve ali uma palestra, né, sobre codependência e outras atividades que estiveram acontecendo na igreja. Nós temos algum visitante aqui que está hoje vindo, quem sabe, pela primeira vez no culto aqui na igreja central. Deixa eu ver as mãos, posso ver? Olha, temos um irmão aqui, temos mais gente ali também. Sejam bem-vindos, viu? Sintam-se em casa aí, sintam-se muito bem-vindos. Ok, eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia num dos textos que a gente vai ler essa noite. A gente vai ler 4 textos. E o primeiro deles vai ser João não. Vai ser 2 Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Você já pode deixar o texto aberto aí. 2 Timóteo 1, versículo 7. Esse é o primeiro texto. E quero convidar você a fechar seus olhos para juntos orarmos a Deus e pedirmos a bênção pelo estudo dessa noite. Querido Deus, nós queremos te agradecer, porque mais uma vez o Senhor impressionou o nosso coração e nos trouxe à sua casa. É tão bom, Senhor Deus, parar para respirar um pouco, ouvir um pouquinho do silêncio e ouvir nesse ambiente de calmaria que é a tua igreja, ouvir a tua voz, através da música, através da oração. E agora, Senhor, humildemente, nós clamamos, nós pedimos, Senhor Deus, pelo derramamento do Espírito Santo, para que o Senhor fale através da tua palavra ao nosso coração. Eu não sei como que está o coração de cada um aqui nessa noite, mas eu sei que o Senhor conhece. E o Senhor é o tradutor da tua palavra. Às vezes a gente fala uma coisa aqui, mas a pessoa ouve lá exatamente o que ela precisa. Então, Senhor, utiliza nessa noite a tua palavra para falar ao nosso coração, inclusive no meu, em nome de Jesus. Amém. Essa semana eu vi um livro que o título dele me chamou muita atenção, me fez eu pensar, e eu disse, poxa, eu queria falar sobre isso. Comecei a pensar durante a semana toda sobre aquele título, o título daquele livro, que trazia na capa assim, dependência ou morte. Eu fiquei pensando, dependência ou morte? Eu conheço essa frase diferente, dependência ou morte? Na verdade, nós vivemos num tempo, numa era de exaltação do ego, onde a palavra dependência, ela é tida como uma palavra feia, não é uma palavra legal. Na verdade, a gente não gosta dessa palavra, dependência, ser dependente, depender das pessoas, depender das coisas. A palavra da moda, na verdade, é independência, né? Todo mundo quer ser independente. Lá na minha casa, minha esposa vive dizendo, eu quero ser independente. Não é porque eu escravizo ela, fica tranquilo, viu, irmãos? É porque ela queria muito fazer a carteira de motorista dela, né? Ela disse, eu não posso dirigir o carro para cá, eu quero fazer essa carteira para ser independente. E Deus abriu as portas, ela começou a fazer a carteira de motorista, amém? Opa, ela está por aí, acho que foi ela que disse amém. Amiga dela, né? Independência. Mas ser dependente lembra alguém fraco, incapaz, viciado talvez, alguém que é explorado, alguém que vive preso, que não tem própria vontade, dependente, não é legal. E a palavra independente, ou ser independente, lembra alguém forte, capaz, autônomo, livre, dono do próprio umbigo, pode fazer o que bem entender. E isso está na moda, certo? Foi por isso que o Dom Pedro, lá no dia 7 de setembro de 1822, gritou lá
na, na margem do córrego do Ipiranga, independência ou morte, rompendo com o reino de Portugal, que oprimia, né, a colônia aqui, o Brasil. Mas contrariando o Dom Pedro e todo esse sentimento de ego que a nossa sociedade desenvolve em nós, eu gostaria de fazer o grito do livro, diferente do Dom Pedro: dependência ou morte. E eu queria falar um pouquinho com vocês essa noite sobre essa palavra, dependência. Ou melhor, sobre a boa dependência. Esse tipo de dependência que, se nós não tivermos, a gente corre risco de morte. Dependência ou morte. Eu quero fazer algumas perguntas para você pensar, antes da gente ler o texto. Pergunta é: o que é dependência? Como que você definiria essa palavrinha, esse conceito? O que é dependente, ser dependente? Uma outra pergunta: nós podemos ser totalmente independentes? É possível ser realmente independente? Não depender de nada nem de ninguém? Agora outra pergunta: toda dependência é prejudicial? Todo tipo de dependência é prejudicial? Se nem todo tipo de dependência é prejudicial, aí vem uma outra pergunta: que tipo de dependência é ruim? Que tipo de dependência seria boa? Bom, em primeiro lugar, vamos pensar aqui qual seria a definição desse conceito de dependência, dessa palavrinha dependência. Eu fui no dicionário da língua portuguesa e lá diz o seguinte: dependência é sujeição, subordinação, necessidade de determinada substância, atividade ou pessoa. Então é uma submissão, é algo que pode ser voluntário ou uma necessidade, algo involuntário, que a gente precisa, assim, independente de querer ou não. Pode ser a dependência de uma substância, de alguma atividade ou até de uma pessoa. Agora, quero fazer uma afirmação para vocês, respondendo já algumas das questões que eu fiz. Na verdade, todos nós, de alguma forma, somos dependentes. Você concorda comigo? Na verdade, faz parte da natureza do ser humano depender, ser dependente. A gente constrói ao longo da nossa vida muitas relações de dependência com objetos, pessoas e circunstâncias. Quer ver só? Algumas, por exemplo, para a gente poder viver, para nós podermos viver, nós dependemos dos recursos da natureza: ar, água, alimentação, enfim. Quando nós nascemos, quando nós somos crianças, bebês, nós dependemos dos nossos pais. Cuidado, carinho, educação, modelo, certo? Esses dias eu estava vendo, o cavalinho quando nasce, em poucas horas, pouco tempo ele já está caminhando. O ser humano são anos dependendo dos seus pais. Quer ver outro tipo de dependência? Quando nós vamos crescendo, a gente vai dependendo de companhia. A gente depende de ser estimado. Aí vem a época que a gente procura uma companheira, um companheiro. A gente precisa de amigos. A gente depende dessa questão social. Ser estimado, ser amado. Solidão é um problema. Depois, a gente poderia citar aqui muitos outros tipos de dependência, como nós dependemos de um emprego para pagar as contas no final do mês. Nós dependemos de carro ou de ônibus para poder nos locomover. A gente também depende de remédio para poder tratar uma doença. Médico, sistema de saúde. Enfim, são várias as relações de dependência que nós construímos ao longo da vida. E de fato, nós somos limitados. Nós somos seres sociais que dependemos uns dos outros e de muitas coisas para a gente poder viver feliz. Ou seja, todos nós somos dependentes. É difícil a gente ser totalmente, 100% independente. A psicóloga e blogueira Adriana Tenese Nogueira, ela faz agora uma afirmação interessante. Bom, todos nós somos dependentes.
Mas existem dois tipos de dependência: a dependência boa e a dependência ruim, certo? O que seria a dependência ruim? A dependência ruim, de acordo com ela, é aquela onde há aprisionamento, esgotamento, também investimento contínuo de uma mão única, e onde a pessoa se anula a ponto de perder a sua personalidade, ser prejudicado o seu crescimento. Essa é a dependência ruim. É um vício, é algo doentio. Mas tem a dependência boa. E ela diz o seguinte: a dependência boa é aquela que nos faz sentir mais fortes, que nos oferece segurança, que nos possibilita crescer, desabrochar, onde há investimento e ganho dos dois lados, e onde a pessoa sai, sabe, enriquecida e satisfeita. Então existe a dependência boa também. A Bíblia fala sobre dependência. O que a Bíblia diz sobre a questão da dependência? Ela fala sobre a dependência ruim. E é esse primeiro texto que a gente abriu aí, 2 Timóteo 1, verso 7. Olha só o que diz aí. 1 Timóteo 1, verso 7, diz assim: porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Enfim, existem muitos textos na Bíblia. E a visão bíblica é que qualquer tipo de dependência, vício, aprisionamento que nos leve à anulação, angústia e sofrimento não é bom. Esse tipo de dependência que nos leva ao aprisionamento, anulação do meu eu, sabe? Isso aí não é bom. A Bíblia usa a palavra moderação. Aquilo que me aprisiona, não. Eu tenho que ser moderado. Deus nos deu o espírito também de ousadia. Nada de se anular por um vício, por uma pessoa ou por uma situação. Então, a Bíblia vai falar dependência ruim? Não, isso Deus não quer. Deus não pretende que ninguém passe por isso. Mas a Bíblia, por um outro lado, também alerta quanto ao risco da independência. E aqui eu quero ver um outro texto com vocês. Provérbios 16, verso 18. Pode abrir a sua Bíblia? Provérbios 16, verso 18. Dependência ruim? Não. Mas independência, que é um outro extremo, que a nossa sociedade tanto fala, tanto busca, a Bíblia vai alertar também quanto ao perigo da independência. Provérbios 16, verso 18. Olha o que diz aqui. 16, 18. Fala o seguinte: a soberba procede à ruína, e a altivez de espírito à queda. Ou seja, a pessoa que se sente capaz de cuidar da própria vida, é aquela pessoa que ela se sente autossuficiente, ela se torna soberba. E a Bíblia diz: a soberba precede a queda. E eu quero fazer uma pergunta para vocês. Você já viram alguém por aí que anda, sabe, de peito estufado, arrogante, soberbo, dizendo assim que não precisa de ninguém e de nada, que não ouve ninguém, que pensa que é uma ilha, que não precisa de nada, e muito longe nessa vida? Você já viu alguém assim? É difícil? Então a Bíblia vai dizer: cuidado, esse sentimento também pode levar à ruína. Vamos aqui usar um exemplo. Imagina que você compra um carro. Imagina que você vai lá e compra o carro dos seus sonhos. Bom, quando a gente compra um carro, a gente gasta ali um tempo descobrindo como que ele funciona, como que a gente tem que cuidar dele. Vem sempre um manual de instruções. E a gente dá uma olhada sempre no manual de instruções, para a gente saber como utilizar, como poder, sabe, cuidar dele. Imagina que você compra então o carro e você dá uma olhada lá no manual de instruções, e lá na área onde está falando sobre o combustível, ele fala assim, ó: combustível não, ou melhor, o combustível deve ser usado gasolina ou álcool, carro flex. Aí você olha para aquele manual de instruções e você diz assim: tá, mas peraí, quem que esse cara pensa que é? Ele não é o dono do carro para me dizer o que combustível que eu tenho que colocar no meu carro?
Quer saber de uma coisa? Eu vou colocar o que eu quiser. O carro é meu, eu coloco o que eu quiser para ele andar. Eu pergunto para vocês, a pessoa pode fazer isso? O que você acha? Pode ou não pode? Pode ou não pode? O dono do carro, né? Ele coloca o que ele quiser. Se ele quiser colocar suco de laranja lá para o carro andar, ele pode fazer isso. Pode ou não pode? Pode. Mas lá no manual de instruções está escrito assim, ó, gasolina ou álcool. Bom, ele vai fazer isso. Ele pode fazer isso. Mas qual vai ser o resultado daquilo? O carro não vai andar. Lá está escrito assim, ó, quando você sair andando por aí, coloque o cinto de segurança. E o camarada diz, não, eu sou o dono do carro, eu não uso esse negócio, eu ando do jeito que eu quiser. Algum momento ele vai sofrer a consequência. Ou seja, a ideia aqui é que nós somos seres finitos, nós somos seres que temos as nossas limitações. E existe um Criador, alguém acima, que nos criou, que sabe como a gente funciona e que nos deixou também um manual de instruções, que nos deixou um guia também para nós vivermos melhores aqui nesse mundo, aqui no dia a dia, nas situações difíceis, em casa, com os filhos, no trabalho, na vida espiritual. E o nosso Criador é Deus. E sabe, muitas pessoas às vezes olham e dizem, eu quero viver de acordo com a minha vontade, eu quero tomar as minhas, eu não quero ficar obedecendo regras, leis, eu não quero de alguma forma ficar, sabe, eu quero fazer o que eu quiser da minha vida. A soberba procede à ruína. A gente pode fazer isso, a gente pode dizer, Senhor, eu não preciso de você. Eu quero ser independente. Foi esse o sentimento que Satanás colocou no coração de Adão e Eva, lá no Éden. Deus está escondendo alguma coisa de você. Você pode, sabe, não dá bola para essa regra dele aí. Vai lá, come do fruto. Você vai ser conhecedor do bem e do mal. Você pode tomar suas próprias decisões. Ou seja, a gente pode fazer o que quiser da nossa vida, tomar as nossas próprias escolhas, mas somos pequenos, incapazes e limitados. Acima de nós existe um Deus, o Criador, que sabe do que a gente precisa e que nos deixou um manual de instruções. Um Deus que ama, que cuida, que se importa. E a Bíblia vai dizer o seguinte, cuidado com a independência. Ela pode levar à ruína. Ela pode te levar por caminhos que vão oferecer consequências trágicas para a sua vida. Não faça que nem o dono do carro, que colocou suco de laranja lá para o carro andar. Não vai andar. Então a Bíblia vai alertar quanto ao perigo da independência. E aí Jesus faz um convite. A Bíblia vai convidar eu e você a sermos dependentes. Lá em João 15, verso 5. Alguns conhecem esse texto. Vou fazer questão que você abra, que esse é um apelo, é um convite de Deus para a dependência boa, que é aquela que promove crescimento, aquela que promove desenvolvimento, que fortalece, aquela que faz a pessoa ficar enriquecida e feliz. Esse texto é muito importante, ele diz o seguinte, eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanecer em mim e eu nele, esse dará ou dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Aqui Jesus está dizendo o seguinte, olha, eu sou a videira, você é um ramo da videira. Se você estiver ligado em mim como um ramo ligado à videira, você vai produzir frutos. Assim como o ramo ligado à videira produz frutos. Porque sem mim, nada podeis fazer. Então aqui a Bíblia está dizendo, nós somos dependentes de alguém maior. E se nós estivermos ligados a esse alguém maior, nos submetermos, buscarmos força nele, nós vamos naturalmente produzir frutos. Relação de dependência. Sabe, alguém pode dizer assim, nossa, mas numa primeira vista, essa afirmação, sem mim nada podeis fazer, parece algo assim meio, sabe, soberbo, né? Deus, alguém poderia pensar isso. Mas na verdade aqui é um pai falando com um filho. E pensa numa relação de pai e filho.
quando o pai, sabe, ele protege, ele cuida do filho e ele cobra do filho dependência, aceitação dessa dependência, ouve o pai, filho. Ele está querendo o bem do filho. Ele está querendo o sucesso do filho. E eu lembro disso, nós tivemos um dia que a gente foi ali, tinha curiosidade de conhecer o Recanto dos Papagaios, que fica aqui perto de Palmeira, não sei quantos de vocês conhecem. E lá é um lugar muito bonito, tem um riacho, ali muita gente, tem ali alguns lugares onde pode brincar na água. E eu lembro que a gente foi com a nossa família, eu, a Pamela, os dois pequenos. E tem um espaço lá onde ele é bem rasinho assim, e você caminha nas pedras e passa ali um pouquinho de água, as pedras lisas e pontudas. E eu estava muito preocupado, porque com as crianças pequenas, poxa, se alguém, né, quem sabe aqui, resvala, pode ter algum problema. E eu lembro que João, fica comigo aqui, segurando ele pela mão, não solta a mão do pai. E no começo ele estava lá preocupado, com medo, né, todo segurando a mão do pai. E de repente ele viu que não tinha acontecido nada, estava indo tudo bem. Ele ficou corajoso e começou a andar sozinho pelas pedras. Mas aí você sabe o que acontece, né? Quando o filho diz assim, não preciso do pai. Eu posso fazer o que eu quiser sozinho. Olha, deu um segundo que a gente olhou para o lado, ele resvalou, caiu de queixo numa pedra pontuda, cortou o queixo, um corte profundíssimo, a gente ficou desesperado. Peguei ele, coloquei assim no braço, corremos para dentro do carro, ver se tinha algum lugar onde tinha um primeiro socorro, não tinha nada, é público lá. A gente veio lá, de lá até Curitiba, o postinho ali do Campo Comprido, sangrando, aquilo vazando sangue, 3 pontos no queixo. E eu fiquei pensando, é assim que Deus diz, né? Sem mim, nada podeis fazer. Deus não está sendo arrogante, não. Deus é Deus, o nosso Criador, o nosso mantenedor, aquele que ama e que faz de tudo para manter em segurança os seus filhos, que instrui, que está ali dando a mão, disposto a estar do lado. Mas às vezes a gente levanta o ombro e diz assim, eu posso me virar sozinho, eu posso fazer o que eu quiser, eu não preciso de Deus. Filho, quando isso acontece, aí vem o problema. Sem mim nada podeis fazer. Tem um exemplo na Bíblia de dependência que eu queria ler com vocês. Na verdade, a oração dele é uma oração de dependência. Está lá em 1 Reis 3, 5 a 9. E ele nos ensina na prática o que é ser dependente. Que envolve essa dependência de Deus. 1 Reis 3, abra comigo. 1 Reis 3, 5 a 9. Esse personagem conhecido, Salomão. Vocês lembram, Salomão foi escolhido para ser rei. O descendente de Davi, que iria reinar sobre Israel. Davi tinha feito o reino prosperar. E Salomão não passava de um menino. Sem experiência, com medo dos desafios. Deus chega para Salomão e diz, Salomão, pode pedir o que você quiser, eu vou te dar. Bom, ele ia ser o rei de Israel. Ele poderia pedir qualquer coisa. Mas a oração dele é de uma grandeza tamanha, que mostra esse espírito dependente. Eu queria ler com vocês, do versículo 5 até o versículo 9. 1 Reis 3, 5 a 9. Olha só a oração, que linda, que demonstração de dependência, e que eu e você podemos ter como exemplo do que é ser dependente de Deus. Diz assim, em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos. Disse-lhe Deus, pede-me o que queres que eu te dê. Respondeu Salomão, de grande benevolência usaste para com o teu servo Davi, meu pai, porque ele andou contigo em fidelidade, em justiça e em retidão de coração. Perante a tua face, mantiveste-lhe esta grande benevolência e lhe deste um filho que se assentasse no seu trono como hoje se faz. Agora, pois, ó Senhor meu Deus, tu fizeste reinar o teu servo em lugar de Davi, meu pai. Não passo de uma criança, não sei nem como conduzir-me.
teu servo está no meio do teu povo que elegeste, povo grande, tão numeroso, que não se pode contar. Dá, pois, ao teu servo coração compreensivo para julgar o teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. Pois quem poderia julgar a esse grande povo? Me encanta a oração de Salomão. Tem duas expressões aqui que, olha, tocam profundamente. Primeiro ele diz o seguinte, a primeira expressão, não passo de uma criança. Senhor, eu não sei nem como me conduzir. Olha a maneira como ele se dirige a Deus. Ele se coloca como um menino que não sabe nem decidir o caminho dele, não sabe nem se conduzir. Ele se humilha diante do Rei do Universo. E ele diz, eu não consigo, Senhor. Como é que eu vou conduzir esse povo? Como é que eu vou, fazer aqui o que o Senhor espera se eu não sei nem me conduzir? Ele se humilha diante de Deus. E a dependência de Deus nasce daqui. De eu entender quem eu sou. De eu me humilhar. E sabe o que é humildade? De eu ser humilde. O que é ser humilde? Algumas pessoas têm uma falsa impressão. Humildade não é aquela pessoa que senta num canto e que diz assim, eu não sou ninguém, eu não sou nada, eu não posso nada, eu não consigo nada. Isso é uma falsa humildade. A humildade é quando a pessoa reconhece a realidade. Quando ela olha para ela e ela diz, olha, eu tenho algumas qualidades. Eu tenho essa qualidade, eu tenho essa qualidade, ela tem confiança nas qualidades dela. Mas ela também entende que é pequena, que tem limitações, que tem uma visão curta, enfim, que tem defeitos, que tem falhas, que diante de Deus não é nada, que não consegue, tomar uma decisão acertada, porque tem a visão curta. Então, humildade é isso, é reconhecimento da realidade. Algumas pessoas têm uma visão errada de si mesmo, ou pensam que não são nada, ou pensam que não precisam de nada. Humildade é reconhecer a realidade. Tenho coisa boa? Tenho, mas tenho minhas fraquezas, tenho minhas debilidades, e diante disso, como que eu posso me conduzir? Diante disso, como que eu posso sempre acertar? Não dá, eu sou pequeno, eu preciso de alguém acima de mim, que possa me dizer acertadamente o que eu devo fazer. E Deus se apresenta como essa pessoa, como esse pai. Por isso Salomão diz assim, Senhor, o que eu quero nessa vida? A única coisa que eu quero nessa vida, ele fala assim, Senhor, dá ao teu servo coração compassivo, diz aí na Bíblia. Primeiro ele diz o seguinte, dá ao teu servo, ele se submete como servo. E o servo, ele quer ouvir a instrução do Senhor para fazer aquilo, na hora. Aí ele diz, me dá coração compassivo. A melhor tradução para essa palavra, sabe qual seria? Coração ouvinte. Depois Deus afirma mais à frente, você pediu sabedoria. Ele compara coração ouvinte com sabedoria. Provérbios diz que sabedoria é o temor do Senhor, é o princípio da sabedoria. É se colocar como ouvinte de Deus. É dizer, Senhor, fala o que eu tenho que fazer. Fala como que eu devo agir diante dessa circunstância. Que rumo que eu tenho que tomar. Para onde que eu tenho que ir. Salomão reconhecia que precisava de alguém acima dele para dar os passos. Porque ele era limitado. E ele se colocou como ouvinte diante de Deus. É isso. Isso é dependência. É entender a minha condição e me colocar como ouvinte, submisso, aquele que me ama, que é meu pai, que quer o meu bem, que se coloca à disposição para me guiar, para me fazer crescer, para me fazer produzir frutos, para me fazer ir à frente. Percebe? Eu gosto de contar às vezes algumas histórias de comportagem. Contei já em outras ocasiões. Comportagem é uma atividade que geralmente quem faz teologia, como eu, para ser pastor e não tem condições de pagar o curso, faz nas férias, que é a atividade de vender livros de porta em porta. Então, quando eu falar comportagem, lembra, esse trabalho de vender livros de porta em porta. E na comportagem eu aprendi a depender de Deus. Muito. Eu lembro que, quando eu estava ainda fazendo ensino médio no internato adventista,
eu fui para uma cidade, Caxias do Sul, lá na Serra Gaúcha, e lá nós iríamos fazer o trabalho vendendo livros de porta em porta. É um trabalho evangelístico também, a gente fala de Deus, vende livros sobre Deus, e consegue o recurso para pagar a faculdade. E eu lembro que eu cheguei na campanha, né, lá na cidade, tinha uma casa alugada onde nós ficávamos. Tinha ali estudante de São Paulo, estudante lá do Rio Grande do Sul. Tinha alguns já com uma boa idade, já estavam se formando, os mais experientes, que iam muito bem. E eu lembro que o líder sempre escolhia os melhores, assim, para ir para cidades menores, pequenas. E eles iam sozinhos fazer o trabalho. Eu admirava, eu dizia, poxa, eu queria fazer isso também. E eu lembro que eu enchia a paciência tanta do líder, da equipe. Eu quero ir para uma cidade pequena sozinho, eu quero ir fazer o trabalho lá sozinho. Me manda para uma cidade. E eu pensava que podia, que conseguiria, que me daria muito bem. E ele disse, tá bom, ok, vou dar uma cidade para você trabalhar. Ele me deu a cidade de Lagoa Vermelha, lá no norte do Rio Grande do Sul, mas na divisa com Santa Catarina. E eu lembro que não deu nada certo, foi terrível, terrível. A gente ficou num lugar lá passando frio, não comia direito, não vendi quase nada, as pessoas não tratavam a gente bem na cidade, eu saí de lá decepcionado. Mas eu aprendi a lição, eu disse, olha, às vezes a gente quer fazer o que a nossa vontade, sabe, tomar nossa própria decisão, pensa que pode, que consegue, e geralmente quando é assim, as coisas não dão certo. Depois eu fui, numa outra ocasião, comportar na cidade de Bento Gonçalves, um outro tempo também, num outro período, e eu disse, quer saber, agora eu não vou pedir não, agora eu vou deixar Deus guiar. E eu orei muito para que Deus me desse uma direção, para que o líder escolhesse o lugar certo. E aí o líder chegou e disse, Adriano, você vai trabalhar com o Evandro, nós íamos sempre em duplas, e vocês vão para uma cidade chamada Nova Bassano. E eu, nossa, que cidade é essa, né? Uma cidadezinha pequenininha, 5.000 habitantes. E eu tinha orado, pedido a Deus para que ele dirigisse. Eu disse, olha, então, se o Senhor está falando, se o Senhor está usando, aí é para essa cidade que a gente vai. Não tinha igreja adventista, não tinha nenhum conhecido que a gente pudesse chegar lá e conseguir um lugar para ficar. A gente, estudante, não tinha dinheiro nem para pagar hotel. A gente ficou pensando, e agora, o que a gente vai fazer? A gente começou a orar a Deus, Senhor, como é que a gente vai fazer nessa cidade? Comecei a pedir, eu e a minha dupla, orando para que Deus dirigisse, abrisse as portas. A gente conheceu uma pessoa em Bento Gonçalves que conhecia uma pessoa de Nova Bassano. E essa pessoa era adventista, era a única adventista que morava na cidade. Ele disse, olha, a fulana lá vai receber vocês bem. Ela tem uma casa, sabe, grande, ela vai com certeza receber vocês na casa dela, vai ser bem querida e vai ser muito legal, vai ser uma bênção. E eu e o meu colega, olha, Deus está dirigindo, que bênção, vai ser legal. A gente pegou o ônibus no domingo, chegou na cidade, era 3 horas da tarde, no domingo, e a gente foi correndo encontrar a irmã que morava na cidade. E ela tinha uma farmácia, era o único comércio aberto naquele dia, uma cidade católica, nada aberto, só a farmácia. Quando a gente chegou na farmácia, a gente olhou para a irmã, deu um sorriso para ela, e já fomos nos apresentando. Tudo bom, irmã? Nós somos comportores. Ela olhou assim, com o olho fechado, feio, e disse, vocês são comportor? Então pode dar a volta e ir embora da minha cidade. Eu olhei assim, opa, essa é a irmã que tem aqui? Nada contra os irmãos, vocês vão entender depois. Aí ela disse assim, é o seguinte, porque vem esses vendedores de livro aqui, e eles ficam vendendo, depois recebem o dinheiro, começou a falar um monte, sabe? Por isso que eu não recebo, então vão embora. Aí eu e meu colega, a gente sentou num banco, cidade toda fechada, não tinha nada, a rodoviária já estava fechada, não tinha mais nem ônibus para voltar para Bento Gonçalves. E a gente pensando, o que a gente faz, Senhor? E agora? A gente se ajoelhou ali mesmo, fez uma oração e disse, Senhor, guia a nossa vida. Mostra para a gente, se é para a gente ficar aqui nessa cidade, o que acontece. E eu fiquei pensando, olha, quando eu queria não deu certo, quando eu pedi para Deus também não deu certo. E agora, Senhor? É assim mesmo, dependendo, dá certo? Aí a gente levantou da oração, olhou assim e viu algo que a gente não tinha visto até ali. Um bar aberto. E lá dentro uma meia dúzia de gente tomando cachaça. A gente não tinha visto aquilo aberto ainda. O único lugar aberto na cidade. E a gente pensou, e aí, vamos lá? Deus dizendo, é lá que eu quero que vocês vão. A gente entrou, começou a conversar ali com os senhores que estavam jogando ali uma sinuca, tomando uma cervejinha.
De repente a gente perguntou para um: o senhor não conhece um lugar que a gente pode arrumar um pouso, alguma coisa aí? Ele falou: vocês estão estudando, estão fazendo um trabalho bonito, vão lá para casa. Vamos pousar lá em casa, não tem problema. E eu olhei assim: é mesmo? Sim, vamos lá. Fomos para a casa dele, recebeu a gente, fez uma janta, colocou a gente num quarto, roupinha quente, cama quente, chuveiro. E a gente ficou pensando assim: isso aí, Deus, o Senhor está guiando. Mas era só uma noite. No outro dia a gente foi na prefeitura, conversou com o prefeito, vocês são bem-vindos aqui na cidade. Conseguiu uma casa para a gente, com até hidromassagem tinha na casa, olha só que benção. Podem ficar à vontade, façam o que vocês quiserem aqui. E a gente sentiu Deus guiando, sabe? Cuidando da gente. No final daquele período foi a melhor campanha que eu tive. Depois daquilo eu fui para o colégio fazer teologia. Eu fiquei pensando, é sempre melhor quando a gente entrega e quando a gente tem essa relação de proximidade, onde a gente deixa Deus guiar a nossa vida, onde a gente sempre pede: Senhor, é aqui mesmo, é para cá, mostra o caminho, dirige o caminho. E sabe, é isso que Deus quer. Deus quer uma aproximação. Como um filho se aproxima do pai, como um filho, como uma criança depende do pai. Essa é a dependência que pode salvar a nossa vida da morte, que pode salvar, que nos pode dar salvação. Dependência ou morte. Dependência de Deus. O irmão White chega a dizer que a nossa maior necessidade é a necessidade de depender de Deus. Reconhecer a nossa pequenez e se submeter à vontade, entregar-se a esse Deus maravilhoso. E eu queria ler o último texto dessa noite. Texto de Mateus 11. E é um apelo de Jesus. Eu quero deixar que Jesus faça o apelo dessa noite. Que Jesus fale ao meu coração, ao seu coração. Lá em Mateus 11, verso 28, eu gosto muito desse apelo de Jesus. E é um apelo à dependência. Mateus 11, verso 28 até o verso 30. É um dos apelos mais lindos da Bíblia. E Jesus diz o seguinte: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aqui Jesus ele convida: vinde a mim, vem para mim, vem comigo. Ele faz uma afirmação um pouco engraçada, ele diz assim: tomai sobre vós o meu jugo. E algumas pessoas não entendem esse apelo de Jesus: tomem sobre vós o meu jugo, porque o meu fardo é leve, né, suave. A gente pensa: será que Deus está querendo que eu pegue uma mochila pesada para colocar nas costas? Mas é interessante: tome sobre vós o meu jugo. Você sabe o que é jugo? Alguém sabe o que é jugo? Eu já falei isso outra vez aqui, mas talvez você não viu. Jugo é uma linguagem assim do interior. Lá na minha terra, em Palmeira das Missões, algumas pessoas ainda usam o jugo para arar a terra. Jugo é uma espécie, eles chamam lá de canga. É um instrumento que é colocado sobre o pescoço dos bois, de uma junta de boi, geralmente. Então, você sempre pega um boi forte, um boi que já é, digamos assim, treinado, que sabe arar a terra e que ele é submisso às ordens de quem está arando. E você pega um boi mais assim, novinho, chucrinho, que você quer ensinar, e você coloca do lado desse boi, humilde, submisso, e você coloca esse instrumento chamado jugo ou canga, fica assim no pescoço do boi. Porque a ideia é o seguinte: a hora que os bois começam a arar a terra, o chucrinho geralmente vai querer sair, vai querer ir para um lado, para o outro, não vai se submeter. Aí aquele boi mais cansado, mais, sabe, de uma certa forma forte e que é obediente, ele vai manter o caminho. E o outro boizinho vai aprendendo a fazer o trabalho da maneira correta. Jesus diz assim, ó: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Jesus é esse boi, sabe? É forte, que já trilhou o caminho muitas vezes desse mundo, sabe quais são as circunstâncias que representam armadilhas, sabe quais são os tropeços que nós podemos dar.
E ele diz assim: filho, vem aqui comigo. Se você coloca 2 bois novos, chucros, junto, eles vão apanhar muito. A pessoa que está guiando ali, ele vai ter que dar muita chicotada para esses 2 bois conseguirem fazer o trilho certo. Então Jesus disse assim: filho, não. Eu não quero que você apanhe. Eu não quero que você torça o pé. Eu não quero que você sofra. Vem comigo que eu vou te ensinar. Deixa eu guiar você. Deixa eu te ensinar. Sabe? Aceita ser o meu parceiro. Me coloca na tua vida como teu Senhor, não como teu amigão que de vez em quando você pede socorro. Não, aquele que é Senhor, que guia, que dita o caminho, que dá a informação e que você aceita. Porque não é alguém que escraviza, é alguém que liberta, é alguém que constrói, é alguém que salva. Eu não sei como é que está a tua vida nessa noite. Eu quero fazer aqui um apelo para você. Quem sabe nessa noite eu tenho alguém aqui que está vindo a esse culto e que tem cansado de dar cabeçadas nessa vida, tomar decisões erradas, como diz aí o ditado, né? Quebrar a cara mesmo, sofrer por suas más escolhas. Tem alguém aqui que faz isso? Não precisa levantar a mão. Tem alguém aqui que já fez uma escolha errada? Quem sabe você tem vivido a vida de forma independente de Deus. Tem deixado Deus de lado. Tem deixado Deus meio de escanteio assim, sabe? Feito as coisas assim, de qualquer jeito, do seu jeito. E tem sofrido por causa disso. Quem sabe você está carregando uma ferida por uma decisão errada que você tomou e que deixou Deus de lado. Deus nessa noite está dizendo o seguinte: vinde a mim. Vinde a mim. Aprendei de mim. Sou manso e humilde, e achareis descanso para a vossa alma. Quem sabe é o dia de você dizer assim: Senhor, eu quero me submeter ao Senhor. Eu quero agora, nas situações da vida, como Salomão, eu quero te buscar e pedir: Senhor, eu não passo de uma criança, me ajuda a decidir certo. Buscar na palavra de Deus os conselhos dEle, a vontade dEle para a vida. Andar nos caminhos de Deus. Sabe, a Bíblia não é um livro amuleto. A Bíblia é um manual de instruções de Deus. E está na hora de eu e você me submeter ao que a Bíblia fala. De buscar entender qual é o caminho que Deus tem para mim e para você. E viver esses princípios. Não só aqueles que me convêm, que eu desejo, mas aqueles que Deus quer. Porque Ele é esse boi que já trilhou o caminho. Ele sabe o caminho. E Ele pode te levar em segurança. Amém? Então, se você se encontra na situação hoje à noite, de você dizer: Senhor, eu quero ser dependente. Eu quero aceitar esse convite. Mas talvez tenha alguém aqui nessa noite também. É uma outra situação. Que está diante de uma encruzilhada e não sabe o que fazer. Que tem uma situação difícil pela frente. E está meio perdido. Senhor, o que eu faço? Deus convida você: vinde a mim. Como Salomão fez, não passo de uma criança, Senhor. Fala que o teu servo ouve. E você pode nessa noite ir até Jesus e orar com sinceridade, dizer: Jesus, me ajuda a tomar a decisão certa. Me ajuda a fazer aquilo que o Senhor deseja que eu faça. Porque eu sou pequeno, eu não passo de uma criança, eu preciso do Senhor. E aqui está o teu servo, eu quero um coração ouvinte. Quantos gostariam de dizer para Jesus isso nessa noite? Quantos gostariam de ser mais dependentes de Jesus? De dizer dependência ou morte? Amém. A gente vai ouvir uma música final. E vai ser a tua oportunidade de conversar com Deus. Quero chamar o Alexandre aqui. Ele vai cantar para nós. E essa música é uma oração. E eu gostaria que você ouvisse essa música. E que você fizesse dessa música a tua oração. Deus é grande. Deus é infinito em poder. Deus não cabe no espaço, no tempo. Quem somos nós para alcançar esse Deus? Mas esse Deus, mesmo sendo grande, se coloca à nossa disposição e Ele diz: eu quero habitar em você. Ouve a música, conversa com Deus. E diz: Senhor, às vezes eu sou um boizinho chucro, mas nessa noite eu quero me entregar. Nessa noite eu quero reconhecer que preciso ser mais dependente.
preciso ir mais vezes até o Senhor antes de tomar uma decisão. Preciso mais vezes me dobrar ao seu senhorio na minha vida. E se esse é o teu desejo, querido, você pode ir conversando com Ele, não importa quem está do lado, quem está atrás. E se esse é o teu desejo, você pode vir aqui, a gente quer fazer uma oração por você. Pela situação que você está enfrentando, pela luz que você precisa. Conversa com Deus, faz esse um momento de entrega, sabe? Não perca essa oportunidade. Quem sou eu, Senhor, que espero ouvir tua voz? Quem sou eu tentando te escutar? Já tentei ouvir tua voz em forma de canção. Tentei sonhar, tentei sentir. Não sou nada nem ninguém, sou apenas quase pó. Mas eu quero te pedir, ouve a minha oração. Sei que és grande em poder, que não cabes nem no céu. És o grande Deus, eu sou, e eu sou pecador. Não sou digno de falar, nem sou digno de pedir, mas te peço mesmo assim, eu imploro, habita em mim. Quem sou eu, Senhor, que espero ver a Deus? Quem sou eu que ouso teu rosto olhar? Como enxergar um Deus que vive lá no céu e esperar tocar tua mão? Não sou nada nem ninguém, sou apenas quase pó. Mas eu quero te pedir, ouve a minha oração. Sei que és grande em poder, que não cabes nem no céu. És o grande Deus, eu sou, e eu sou pecador. Não sou digno de falar, nem sou digno de pedir, mas te peço mesmo assim, eu imploro. Dentro do meu quarto eu estou a orar, lágrimas escorrem pelo chão, tenho a palavra em minha mão, páginas viradas e o vento a soprar, posso agora ouvir a meiga voz, Deus está a me falar. Eu sou grande em poder, nada pode me conter. Sou grande Deus, eu sou,
e tu és pecador. Não és digno de falar, nem és digno de pedir, mas te aceito mesmo assim. Eu sou grande em poder, nada pode me conter. Sou o grande Deus, eu sou, e tu és pecador. Não és digno de falar, nem és digno de pedir, mas te aceito mesmo assim. Te aceito, te aceito, te aceito, te aceito. E prometo, habitarei em ti. Amém? Esse é o nosso Deus Todo-Poderoso, magnífico, o Criador de todo o universo. Ele olha para nós e na nossa pequenez, na nossa visão curta, nas nossas limitações, e Ele diz assim: vinde a mim, toma o meu jugo sobre você, deixa eu ser teu parceiro. É um pai amoroso que estende o braço e diz: filho, eu quero conduzir você. Que tal você dizer para Deus: Senhor, eu quero ser dependente, eu quero ler cada vez mais o teu manual de instruções, buscar, Senhor, as instruções. Eu quero todo dia, antes de uma decisão, orar, me entregar. Eu quero deixar o Senhor ser o meu Senhor, tomar a minha vida. Quero que o Senhor seja o meu dono. Esse é o tipo de dependência que vai te ajudar a crescer, desenvolver, produzir frutos. Não deixa Deus de lado nas circunstâncias da vida. Não tenta viver sozinho sem Ele, tomar as decisões sem Ele. Deixa Ele guiar você. Ele já enfrentou tudo isso. Ele sabe o caminho seguro e vai te levar. Pai querido, aqui estamos nós nessa noite. Ouvimos, Pai, que o mundo prega que nós podemos ser independentes, fazer do nosso próprio jeito. Mas, Senhor, a nossa vida mostrou que isso não dá certo. Todos nós aqui estamos feridos por decisões erradas, por vezes que tentamos construir as coisas, uma família, uma decisão, uma carreira sem Jesus, e tropeçamos, nos demos muito mal, Senhor. Quantos erros, quantos tropeços na vida, por pensar que poderíamos resolver do nosso próprio jeito, por fazer as coisas sem mesmo consultar o Senhor, por deixar o Senhor lá, Senhor Deus, na escrivaninha, como um amuleto. Pai, obrigado porque o Senhor nos convida a fazer do Senhor o nosso parceiro, o nosso guia. São tuas palavras: vinde a mim. Nós somos pequenos, reconhecemos isso, Senhor. Entendemos que somos limitados e que necessitamos de alguém maior que nos ama, que tem uma visão mais, Senhor Deus, uma visão maior, uma visão longa, que alcança o fim desde o princípio. E nessa noite nós nos entregamos ao Senhor. Nós queremos fazer da Bíblia o nosso manual de instruções. Nós queremos, antes de qualquer decisão, antes de qualquer escolha, orar, nos ajoelhar diante do Senhor, entregar as circunstâncias da nossa vida nas tuas mãos, fazer do Senhor o nosso amigo, aquele que a gente conversa 24 horas, que a gente tira tempo, a gente passa tempo. Senhor, algumas pessoas nessa noite estão diante da encruzilhada, não sabem para onde ir, não sabem que decisão tomar, estão enfrentando alguma situação difícil, complicada, confusa. Senhor, fala ao coração dessas pessoas, impressiona qual é a tua vontade. Mostra, Senhor Deus, a Bíblia, a tua palavra, alguém, um texto, um livro, enfim, mas fala com essas pessoas. Mostra que o Senhor é um Deus presente e que todas possam sair daqui sentindo o teu toque, a tua bênção, para serem mais dependentes,
Eu quero ser mais dependente. Eu estou cansado, Senhor Deus, de quebrar a cara. Eu quero te pedir, Senhor, toma a minha vida, toma a nossa vida nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém, Pai. Que Deus abençoe você. Que Deus te dê uma ótima semana. Que Deus te dê uma semana de muitas vitórias ao lado dele, com ele à sua frente. Amém?